aqui, mudanças climáticas. O tema do nosso trabalho, né? Aqui. O tema do nosso trabalho é a variação da temperatura, precipitação pluviométrica e as suas influências nas mudanças climáticas no município do Crato, Ceará. Né? Eu e o colega Vanildo somos os autores desse estudo. Temos como objetivo avaliar a variação da temperatura, precipitação pluviométrica e a sua influência nas mudanças climáticas no município do Crato, Ceará, utilizando o índice de precipitação padronizado, o SPI. Nós introduzimos aí com esse mapa, né? Eu não referenciei ele também, eu consegui na imagem na internet, né? Google Imagens. E aí a gente introduz o seguinte, que a vegetação abundante, né? Dezenas de nascentes ao sopé da Chapada Nacional do Araripe, é uma vasta área de produção agrícola, né? O município do Crato, ele sempre foi tido como celeiro do Ceará. Ele apresenta como principais coordenadas geográficas uma latitude sul de 7 graus, 14 minutos e 3 segundos, né? E longitude, né, de 39 graus, 24 minutos e 34 segundos, ocupando uma área de 1.117,5 km². Esse é um dado do Brito e Silva, que trata sobre essas características do Crato. Como perfil de oásis do sertão e suas características de Mata Atlântica, né, encanta quem visita. Observando os paredões e vertentes, né, ao sopé da Chapada do Araripe, a gente vê uma imagem deslumbrante, né, que os índios cariris até tinham como uma deusa, né, uma deusa. A cidade do Crato, ela está localizada no sopé da Chapada do Araripe, né, no sul do estado do Ceará, mais precisamente na microrregião do Cariri. E diferente de outras localidades próximas por possuir totais médias de chuvas relativamente mais elevadas, né? Ou seja, aqui tem, por causa dos ventos olisos, né, que vem chamado também os ventos de Aracati, a Chapada do Araripe ela serve como esse barra-vento, e as precipitações aqui na região elas são mais precisas, mais frequentes. Enfim. Nós vamos ter também que a vegetação abundante, né, não, aqui está repetindo, espera aí. Então, no contexto macro-regional, o fenômeno da estiagem e o registro do aumento da temperatura estão também relacionados com a posição geográfica em que o município se encontra, né? Considerando que os sistemas produtores de chuva, né, os centros de ações, massa, como acabei de falar, deslocamento dos ventos olisos, né, que vem da direção norte do Aracati, dos ventos do leste, que também foi falado na apresentação anterior, que a massas de ar, né, frente aos sistemas locais e regionais, né, são influenciados pelas teleconexões, né, que modulam a intensidade e o alcance de tais sistemas. Isso aí é o Ramírez, né, e a Tial que vai fazer essa abordagem. Aí aqui eu apresento para vocês uma imagem também obtida pelo Google Imagens. Vocês podem visualizar aí a Chapada do Araripe, é uma imagem bem nítida. E aí tem a depressão periférica, vocês percebem o Crato aqui, a margem urbana, Barbalha aqui, vizinho, como já falaram, Juazeiro do Norte. E o Crato é tido como a capital da cultura, né? É um dos municípios mais antigos, está completando agora 276 anos. E aqui, a boa parte de áreas de nascentes e a Reserva Nacional do Araripe foi uma das primeiras criadas no Brasil. Inclusive, eu moro aqui em cima, nessa parte superior aqui da Chapada, né? Estou nesse momento aqui no sítio Santo Antônio, um dos distritos aqui do Crato. Então, como metodologia desse trabalho, para essa verificação, foram analisados os níveis de precipitação de 1980 a 2000, consultando o sistema do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, aplicando o programa CLIMEP 3.0 e o do DIMES, com as projeções futuras de 1980 a 2005. Os dados futuros foram obtidos do banco de dados do projeto Cenário Climático do município do Crato. Então, para investigar as variações pluviométricas, foi utilizado o índice padronizado de precipitação, o SPI.
Para argumentações técnicas, foi realizada pesquisa bibliográfica que dialoga com a temática estudada. Então, seguindo a parte de resultados, nós vamos analisar as avaliações climáticas, né? Ela se faz necessário para estabelecer um diagnóstico local relacionado no âmbito global, né? Tendo em vista as intervenções antrópicas e a própria dinâmica da natureza em todos os aspectos que estejam relacionados às consequências que se referem, né, à climatologia e à meteorologia. É isso que nós estamos fazendo, né? Quer dizer, no contexto, aquela história do local para o global, tomando como ponto de vista, né, as variações pluviométricas e a mudança de temperatura. Eu sempre falo muito aquela história, as pessoas, hoje, na geografia, a gente tem muito, se vibra muito no ouvido da gente, as pessoas confundem muito, clima com tempo. Então, o tempo atmosférico, ele não pode ser confundido. Na hora de debater a história das mudanças climáticas, é que a gente vai saber essa diferença, tá? Saber uma diferenciação muito grande. Aqui o clima está bom. Não, é o tempo que está bom. Não se faz a previsão do clima, se faz a previsão do tempo. Então, debater as questões de escala fundamental para compreender as dinâmicas e os processos naturais do clima, a sua interação com as ações humanas e o contexto social ao qual estamos inseridos. Zangales Júnior e Neto, né, eles fazem essas abordagens relacionadas a essa questão dessas mudanças climáticas. Aqui no primeiro gráfico, nós vamos analisar a temperatura máxima e mínima, a amplitude média do município do Crato, né? E o que nós podemos observar, né, que as temperaturas máxima e mínima da amplitude média do município, ela passa, que podemos observar que as mudanças bruscas, né, de temperatura, da temperatura máxima que ocorre nos anos de 1984, 1985, e a sua elevação nos anos de 2011 a 2018. Você vê aqui a temperatura máxima, né, que ela cai aqui. Vocês estão vendo o cursorzinho aqui, não estão, gente? Sim. E nessa elevação, Sim. e aqui nós vamos observar em 2011, ó, a outra queda, 2018, e essa tendo como essa tendência linear, né? E aqui nós vamos ver a temperatura, que a gente já observando aí que a temperatura mínima ela teve sua elevação em 1987. 97, precisamente. 87 não, 97. É que viu como a mínima ela teve um avanço. Até de forma histórica. A máxima aumenta, que tem uma relação, né, muito forte entre a máxima e a mínima. E a maior amplitude média, né, aqui vendo o gráfico da amplitude média, igual a 14,7 graus Celsius em 2019. Nós tivemos um aumento aqui recente, né, da amplitude térmica média aqui no município do Crato. Seguindo, aqui nós vamos analisar as médias da temperatura máxima e mínima no Crato. Perceba a variação entre elas duas, a temperatura máxima e mínima, que ocorre a uma variação no início do ano. Nesse mês, nós estamos em pleno inverno, né, chamado inverno, mas o inverno não significa dizer que é chuva. Nós estamos no período de junho e julho. Veja que é quando, durante esse período do ano, que é quando as temperaturas, elas têm a máxima e a mínima, elas caem. E volta, principalmente a máxima, ela volta agora em agosto, próximo agosto já começa a se elevar as temperaturas. E nesse sentido que se percebe que essa prática que acontece aqui, eu vou falar principalmente no mês de agosto, né, é chegado a temperatura, se eleva, por exemplo, no mês de outubro, né, aqui, ó, veja, no mês de outubro. E
Nesse período ocorre o registro de focos de incêndios, né, na Chapada do Araripe, lá como você viu na foto que eu mostrei, e é também de forma acidental ou por falta de uma orientação da conscientização dos próprios agricultores, né, que é o período de preparar a roça e tudo. E essas práticas tradicionais, quando elas concluem com o preparo das terras, né, os agricultores passam a atear fogo nesse período aí também, né, sendo corriqueira essa prática, né, que na visão deles deve aproveitar os meses mais quentes para o roçado, para queimar melhor, conforme o gráfico, né? Ou seja, é um pensamento assim muito tradicional essa história de atear fogo aqui nesse período, logicamente o período mais quente, que é outubro, setembro e outubro, né? E aí acidentes aconteceram, agricultores já morreram, queimados, né? Uma coisa terrível aqui que foi, teve um tempo que era muito comum aqui na região. Agora, aqui nesse outro gráfico, nós podemos ver, a partir das médias mensais e trimestrais de precipitação, já passando para a questão da precipitação, nós vamos analisar que outro fato que ocasionou o aparecimento dos focos de queimada, né, lá ainda dentro da questão da temperatura, as vias de acesso, né, os transeuntes, né, eles jogam pontas de cigarro nas laterais da rodovia e da vegetação seca, né, rapidamente se inicia um foco de incêndio, né. E Dimas, ele vai dizer que as queimadas de incêndio florestal são responsáveis por grande parte das emissões brasileiras de CO2 na atmosfera. Essa contribuição no Brasil no aquecimento global é um dos pontos constrangedores do nosso país, né? Citando como consequência, né, os documentos internacionais e as negociações sobre o tema. E aí, o que é que vai colaborar com isso? Percebe que aqui, principalmente nesse período que nós estamos, as precipitações pluviométricas elas caem drasticamente, né? Começa a se elevar para outubro e novembro, e é nesse período aqui, quer dizer, que o solo está seco, então qualquer frasca de cigarro é um perigo para incêndios na Chapada. Existe uma brigada de incêndio, mas mesmo assim ocorrem, né, incêndios e ainda a falta de conscientização dos agricultores, como já falei. E aqui, trimestralmente, se percebe também essa mesma avaliação, né? Que a volta das precipitações pluviométricas, elas só voltam aqui a partir de mais de novembro a dezembro, né? Que, como até o próprio Francisco já citou ali no trabalho, essa cultura, né, do plantar, que é a chamada chuva do caju, que acontece no período de janeiro, é chamada a chuva das flores, né, que pegam parte da parte do outono, ou seja, e tem toda essa dinâmica em relação ao tipo de chuvas. Então, nesse sentido, né, você pode avaliar que nos meses de trimestre fica mais difícil o controle das queimadas, né, pelo baixo nível pluviométrico, né, a cada pouca umidade do solo e consequência queda nas reservas hídricas, sendo assim um período de atenção e cuidados referente à preservação, né, da manutenção do ambiente local, né. Existe, por exemplo, né, a necessidade, a estratégia que a natureza seja levada em consideração, também no fator restrito, que deve ser utilizado a máxima produtividade em si, afeto degradante. Miranda vai dizer, né, que a fim que no futuro a disponibilidade dos recursos naturais esteja preservada, né, a influência do clima, né, na vegetação. Então, aqui ainda sobre a precipitação total anual, desvio padronizado de chuvas no Crato, nós vamos observar, gente, que o que é que ocorre aqui historicamente. Existe um entendimento, né, pela a premissa das técnicas de captação d'água seja por meio das tecnologias sociais, né, que ocorrem. Principalmente os agricultores camponeses, né, mesmo por obras estruturantes, né, de grande porte, como a construção do açude. Aí eu abro aqui um parênteses e observem aqui. Em 1985, vocês podem ver aqui que a média histórica recorde foi em 1985. E aí eu lembrei
ainda criança nesse período, é que teve uma chamada, que nós vamos colocar até, se desse tempo, a gente ouviria uma música, né, que foi gravada, né, chamada Seca d'Água, que aconteceu em 95, né, com um grande volume hídrico, né, que pode ser observado aí como grande destaque, que ela ficou conhecida como Seca d'Água, que foi entoada, né, pelos cantores, aí tem Luiz Gonzaga, todos, Elba Ramalho, todos os mais famosos da MPB. E um projeto de ajuda às vítimas, né, chamado Nordeste Já, né? Então nós vamos observar que nesse sentido aqui, ó, a chuva que vieram tudo uma vez, né? A letra da música até fala que até o sapo não gostou, né? Pelo fato das inundações que alastraram todo o Nordeste. O Ceará com as inundações em várias cidades, em Sobral, Iguatu e etc. E nessa mesma perspectiva, nós vamos analisar aqui também, logo abaixo, o gráfico, que tem uma relação direta com o de cima. Percebam aqui também, aqui é o desvio padronizado. Eu vou fazer a discussão aqui que vocês observem que quando antecedeu aqui a grande volume pluviométrico que teve em 85, foi antecedido por 3 anos de seca extrema. Ou melhor, não foi extrema. Foi moderada, né? De seca moderada. Ou incipiente. Se perceber, tanto que nessas análises, né, a cada 3 anos de precipitação de período, vocês podem observar aqui, de 1990 a 2018, até aqui, com elevada, com intervalo de 3 anos, se vê aqui exatamente da quase 3 anos, quando tem um registro, uma precipitação no nível satisfatório, ou vamos dizer que não foi totalmente seco, que teve chuva, passa-se 3 anos, percebem aqui, como aqui, ó, 90, teve 91, até 94, uma seca, né? Essa conhecida seca. Lembrando, Vanildo, que nós somos oriundos do movimento sindical, trabalhadores rurais, nesse período aqui houve saque nas cidades, né, atrás de obras emergenciais. Aqui não teve registro, né? Não obtemos registro dessa época. Mas aí, novamente, teve chuva e mais 2. Aí aqui foi que foi prolongado mesmo. Foi de 96 até 2005. Aí veio novamente, quer dizer, numa média de 2 a 3 anos, sempre uma chuva seguida de uma estiagem, de uma seca incipiente ou moderada. Intervalo, aí nós vamos observar que existiu, por exemplo, aí um intervalo de 1990 até 2019, essas ocorrências. E, seguindo aqui, nós vamos ver o outro gráfico. Já esse gráfico aqui, né, de precipitações, a partir desses padrões de precipitações maior ou igual a 1 milímetro, que vai até 20, maior ou igual a 20 milímetros no município do Crato. Então, existe essa variação, né, que se dá a partir por ano, né? Percebam que conforme visto, né, essas variações de precipitação, elas são constantes, ou seja, há uma variação, não há uma constância. Caracterizado do microclima diferenciado, né, embora com provável desequilíbrio, dadas as inconstantes secas, né, que pelas características apresentadas ocorre uma média que varia entre 2 a 3 anos, como nós já falamos naquele outro gráfico, né? Forma que acontece em 3 anos, com uma ocorrência na mesma proporção. E tanto desses níveis aqui, ó, que nós estamos analisando, a precipitação que vai de 1 milímetro, veja as ocorrências, e até aqui a de 20 milímetros,
que ela, como se percebe, ela também é bem frequente. Seguindo o outro gráfico, nós vamos analisar a variação da precipitação de 1980 a 2000 do SPI, e aí o gráfico nós vamos analisar que as ocorrências de seca severa nos anos de 1880, percebe aqui, dos anos 80, ocorreram essas grandes secas. Lembrar que é a chamada Bolsão da Seca. O Bolsão da Seca, ainda no governo militares, ocorreu aqui nesse período. E aqui foi aquela grande, como já citamos lá atrás, né? Que o que ocasiona, que eu terminei esquecendo de falar, é que o açude do Mari foi construído aqui no Crato, ele só foi abastecido, ele só conseguiu o seu volume máximo aqui em 1985. De lá para cá, o açude não conseguiu mais seu volume histórico, porque foi uma obra nova que foi construída e deu por... não houve, veja que a linha aqui, outro gráfico vai mostrar, que é linear, só fez cair o volume hídrico e as precipitações. E percebendo, né, como mostrado, que os indicadores apontam essas ocorrências de chuvas moderadas, 20 anos com intervalo de seca, principalmente em 1999, 2013, 2017 e 2019. Vamos avançar mais, que para ser mais objetivo, aqui nós estamos passando do tempo um pouco. E no que se refere às tendências futuras, né, que é o agravante aqui que a gente pode constatar, é que as mutações registradas passam de uma progressão preocupante. No que se refere aos baixos índices, percebam aqui o que está se projetando, tendo uma catástrofe hídrica. Porque, gente, percebam que aqui, se já teve seca que foram, ó, essa daqui, é uma catástrofe hídrica preocupante, porque se refere aos baixos índices que apresentam tendo como catástrofe acentuadas quedas que constam no quadro a seguir, que é esse quadro aqui, que é esse gráfico. Que serão 17 anos, praticamente, nós teremos aqui pela frente com uma grande secas futuras que está se projetando, né? E, nesse sentido, o que é que se vai verificar aqui? Aqui no período, uma escala mais precisa, mais visual, de 2020 até 2050, percebam que, diante dessa realidade, que aqui exposto existe outro elemento preocupante para os ambientalistas e todos os indivíduos envolvidos, que é o fenômeno da desertificação. Se esses dados se confirmarem no futuro, nós teremos o semiárido com a risco de ficar árido nesse período, uma recorrente falta d'água, né? Alguns pensam que a seca, né, e a desertificação são um único e mesmo fenômeno, que, portanto, se conseguirmos eliminar os efeitos da seca, né, provavelmente da água, acabaremos também com a desertificação. Martalo Júnior, né, 2001, ele vai falar sobre isso, quer dizer que é necessário, né, temos que pesquisar, estudar como a natureza reage às intervenções humanas. A sua própria dinâmica é urgente e necessário, considerando o avanço das consequências para um bioma na sua concepção característica diária, como seus baixos níveis pluviométricos e suas variações apresentadas no gráfico acima. Ou seja, as intervenções antrópicas e climáticas, elas têm uma significância muito grande. Vamos concluir que essa investigação ela forneceu informações que explicitou a diferença entre as precipitações da década de 80 para as atuais, né? Tendo em vista que o município de Crato foi construído grandes reservatórios, como eu já falei, né? Como o açude do Mari, e só alcançaram seu limite máximo quando construído, tendo em vista o registro de maiores precipitações terem ocorrido na década de 1980. O fenômeno das mudanças climáticas, nesse sentido, tem uma conotação externa das várias dimensões, nacional e global, mas também no aspecto local, que são percebidas com o aumento das queimadas, desmatamento na parte montante das centenas de fontes localizadas no Crato. Ou seja, aqui, por exemplo, na comunidade onde eu moro, existe uma especulação imobiliária muito grande, porque as pessoas elas querem
elas querem, com o aumento da temperatura lá na cidade, as pessoas sobem para a serra nos finais de semana, ou mesmo não só como segunda moradia, mas como também a principal moradia. E aqui está ocorrendo uma ocupação vertiginosa próximo à Reserva Nacional do Araripe, ou seja, então essa prática do desmatamento, o aumento e consequentemente a gente vê aí a política ambiental, ela não está sendo levada a sério nesses últimos anos, e que vem desencadear um estágio crescente de desertificação. Nós temos aqui no Cariri, por exemplo, eu cito no trabalho, o Fórum Araripense de Combate à Desertificação, que a gente vai concluir que a efetiva sustentabilidade ela é uma realidade desenvolvida pelo setor rural que mais valoriza a manutenção da vida e de toda a sociedade, com seus indivíduos que detêm em suas mãos a oportunidade de mudar. No caso específico, as propostas agroecológicas desenvolvidas pelos agricultores familiares. E a gente encerra aqui, tem as referências que estão por aqui, mas seguindo, nós vamos concluir, já avançando aí no horário, e dizer, né, obrigado, da sua natureza dar-se a volta por cima. Acredite na resiliência que existe em você. Pronto, seria isso, pessoal. Coleira. Boa tarde mais uma vez. Parabéns a Cícero, né? Mais um do Cariri, Barbalha e agora o Crato, região aí do Cariri, né? A micro-região do Cariri. Ô Marcos, depois você vai ver se o outro também é do Ceará também, se é da micro-região do Cariri. Nós somos cinco do Cariri, do Ceará, né? Aí, aqui no curso, Mas né? todos os do Cariri? É só o Marcos é da região dos Inhamuns, né? O Marcos Vitor, que mora aí. Região Sequeira, dos Inhamuns. Pois é, estamos aprendendo bastante sobre o Cariri, Barbalha e Crato sobre o Cariri. E queria parabenizar. Agora, eu não sei, é Cícero e quem no trabalho? E Francisco Evanildo. Francisco? Evanildo. Deixa eu voltar aqui a tela principal que você vai ver. Parabéns, assim, achei a metodologia, vocês aproveitaram bastante aí sobre o Climep, sobre o DIMES, o Projeta. Eu acho, cadê a equipe aí? Aqui, pronto. Aí o tema e a equipe. Evanildo não quis ligar, Francisco não quis ligar a câmera. Mas é isso, vocês trouxeram uma linha de tendência aí de 80 para 2020 e falaram bastante da precipitação, achei muito importante. Os gráficos de precipitação vocês trouxeram, a análise do SPI. Realmente o trabalho tem um corpo metodológico, os resultados assim bem interessantes. Me preocupa realmente ver esses SPI tão baixos aí para o futuro. É mais um comentário assim que vocês do Cariri têm essa reserva aí enorme, né, que você colocou. Como é o nome dela? É da Ariripe, né? A Chapada Nacional do Araripe. Deixa eu mostrar ela aqui para você. Parece lindíssima, onde tem a floresta do Araripe. Realmente é o que faz a diferença aí nessa região do Cariri, né? Me parece que dá essa região. Aí, ó. Isso. Essa densidade na vegetação aí, a Chapada do Ariri. Fico curioso em saber como é que é essa questão dessa floresta, fauna, flora, realmente muito interessante. Eu não fixei bem um objetivo, entendeu, Cícero? Mas a análise em si me pareceu muito consistente. O objetivo do trabalho seria uma análise da variabilidade climática. Como é que foi essa parte aí? Deixa eu passar para você. Não ficou muito claro assim, só para fixar.
nos meus apontamentos. Estou conhecendo bastante do Cariri. Aí, Objetivo. pronto, tá muito claro aí. Vocês conseguiram atingir bem ele. E fazendo essa projeção, vocês já colocam que a situação em relação ao índice de precipitação vai se tornar bastante preocupante. E aí tem que buscar soluções, né? A mitigação, a convivência aí, já foi dito. E agora a gente não faz uma análise macro, né, das condições que estão gerando as mudanças climáticas. Mas a gente vê nesse trabalho seu que em pouco tempo a precipitação está se mostrando uma tendência de queda preocupante nessa região, né? Realmente o trabalho traz esse olhar, né? Vai haver uma redução no índice de chuvas e o SPI vai se tornar mais negativo e as secas que estão acontecendo podem se tornar extremas, né? Exatamente. Realmente parabenizar, então, a equipe, né? Conhecer mais sobre sua forma de apresentar com essa música também é interessante. Eu queria entender mais, assim, dos dois. Na verdade, eu estava visitando o site também da FUNSEMI, conhecendo melhor. Na Bahia, a gente tem outro órgão, que me falha a memória. Como é o nome do órgão lá, Marcos? É o seguinte, não, a Bahia, quando foram instalados esses núcleos regionais de meteorologia, que coordenado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, a FUNSEMI já trabalhava, já vinha trabalhando. Nós temos um núcleo de hidrometeorologia, inclusive funciona ali lá no CAB. Lá, mas ali, tem um órgão que é tipo, que absorve todos esses dados, como é INEMA. Não. É o órgão, calma aí, é o órgão estadual que trabalha com essa parte semelhante à FUNSEMA. O INEMA é o Instituto, né, de Meio Ambiente. E CEMAS, o Instituto de Meio Ambiente... Oi? Não, CEMAS. Não, na Bahia. Aqui, na Bahia. É o INEMA mesmo. É o INEMA. E sendo o Instituto de Meio Ambiente, contempla a parte de recursos hídricos, né? E contempla uma parte também de índice de seca junto com alerta de fogo. Mas eles contemplam, angariam ali, mas não fazem o processo é fora, né? Agora, em outro órgão, a FUNSEMI, ela faz o processo, né? Isso eu queria colaborar no trabalho deles no seguinte, nesse e no anterior. Tudo que é do Cariri, tudo que for do Ceará, tem que explorar mais os dados, inclusive da FUNSEMI, né? Porque eles têm também dados secundários, mapas bem interessantes. E eu estava observando aqui, tem dados bem importantes assim, para vocês incorporarem. Aí vem uma pergunta que eu sempre faço, Cícero e Francisco. Esse trabalho que vocês fizeram vai colaborar com a tese final de vocês? Afinal de contas, essa disciplina é uma disciplina obrigatória, né, Marcos? E visa ajudar nessa formação de vocês a nível de doutorado. O que vai colaborar no seu trabalho? E eu queria ouvir também o Francisco. Professor. Ok, então. Meu trabalho, a gente pesquisa sobre um projeto aqui no Ceará chamado Projeto Paulo Freire. É um projeto produtivo que atinge mais de 600 comunidades em cooperação com o FIDA. E os dados que a gente extraiu ao longo da disciplina, né, mas especialmente nessas últimas 2 semanas, onde eu, Cícero, e aí eu acho que, por dever de justiça, um agradecimento também à nossa amiga Rita, à Sueline, ao Tiago, que nos ajudaram muito, inclusive no entendimento. Muito obrigado aos 3, os demais da nossa turma. Há uma preocupação porque nós estamos trabalhando, por exemplo, no projeto Paulo Freire, a discussão sobre crédito, a discussão sobre
algumas tecnologias, sobre como captar mais crédito, sobre terra, mas nós não estamos fazendo um debate qualificado sobre o que vai vir no futuro, o que os dados das projeções do futuro estão colocando para nós. Então, vai ser muito útil essas informações para que a gente possa, eu como pesquisador e uma pessoa que também dialoga com a equipe do projeto, olha, a situação que vem aí não é brincadeira, nós precisamos pensar. E aí, essa obra, por exemplo, da transposição do Rio São Francisco e o Cinturão das Águas, que capta a água do São Francisco que leva para outras regiões, inclusive para a região metropolitana de Fortaleza. A gente precisa pensar em uma capilaridade dessas obras hidráulicas. O Ceará, que já tem uma certa história de obras hidráulicas desde os anos 30, o Ceará tem uma amplitude em obras hidráulicas muito significativa, mas nós precisamos pensar, além da potencialidade dessas obras hidráulicas, tecnologias alternativas de captação dessas poucas águas que deverão vir, né? E de como utilizar essas águas para os próximos anos. Então, o professor foi muito importante para que a gente possa mensurar esses dados nos nossos trabalhos, nos nossos aportes científicos. Certamente, professor. Se tratando da minha proposta, do meu projeto de tese, esse estudo ele foi muito relevante no que se refere, principalmente porque nós trabalhamos no aspecto da permanência, né, da convivência com o semiárido. E por trabalhar a convivência com o semiárido, os agricultores camponeses, que trabalham numa perspectiva de uma transição agroecológica. Por quê? Porque vai ser a solução para essa tela aí que está sendo vista, né? Por exemplo, eu vejo com uma preocupação muito grande, né? Porque se confirmada essa catástrofe hidrológica no futuro, não vai haver alimentos. Já foi provado que o agronegócio não produz, não resolve a questão da falta de alimento no nosso país. Está aí. O ano passado foi o ano recorde da produção de grãos de exportação na balança comercial. Mas o Brasil volta para o mapa da fome. O preço do alimento subiu assim terrivelmente. E se confirmar essas projeções aí, quer dizer, a água ela vai se tornar um bem extremamente precioso. E as iniciativas agroecológicas, ela tem todas umas técnicas, né? A nossa colega Valda, ela não paga essa disciplina, ela é de uma instituição, por exemplo, a Agenda, que trabalha toda essa discussão das tecnologias alternativas da captação d'água, da cisterna, das barragens subterrâneas, dos poços artesanais, formas que vai resolver no futuro. Se não houver por parte dos governantes, eu vou estar indicando isso na minha tese, na minha escrita da tese, exatamente isso. Essa projeção ela me assustou, né? Assim, o quanto ela vai me servir de argumento para as ações que a gente acredita e defende. Seria isso. Cícero está com algum sinal ruim aí. Voltou, Francisco. Parabéns mais ou menos o trabalho. Fica só esse alerta aqui. Eu estou no site da FUNSENE. Ele é muito bom e ele tem muitos dados secundários. Queria que vocês estivessem atentos a isso, né? O pessoal do Cariri, o pessoal do Ceará tem uma oportunidade de estar explorando mais esses recursos aqui. Como o nosso curso, né, Marcos? Falou mais da Bahia, apesar que falou de forma geral, a gente acaba que não fala dessas agências estaduais. A FUNSEMI, a de Pernambuco também tem uma muito boa. Cada cidade, cada estado tem uma. Da Bahia não é tão forte não, que é o INEMA, mas ele tem ele faz uns estudos interessantes também. Faz também coleta de dados, de vulnerabilidade. Eu já coletei alguns dados do INEMA. Fiz um artigo uma vez sobre a questão do índice de qualidade dos rios. Mas observe, parabéns mesmo, gostei bastante. E é claro, esse trabalho, teve outro também na semana passada, vai mostrando, né, como a ação antropogênica e tem gerado aí, de forma muito rápida, uma alteração que a gente
fala significativa. Eu vi ali no seu gráfico o coeficiente de significância também significativo da queda, né? Então, tudo isso aí vai mostrando Boleira, que essa disciplina tem uma relevância muito grande. olha, Pois não, Marcos? Vou deixar você com a fala o, agora. não, o P-valor, Liga a né, câmera, Marcos. Você é o nosso grande professor. não, não, o P-valor da temperatura máxima achei interessantíssimo, deu altamente significativo, viu? Claro, a temperatura mínima, como oscilou um pouco, aí o P-valor deu, acho que 0,27, alguma coisa assim, eu não me lembro. Aí eu estava vendo o tratamento estatístico desse material, né? Tá muito bom, viu? Era, claro que já vem com o resultado, a interpretação que eu estou falando, né? Concluiu aí, Boleira? Sim, Esse concluí, aqui que o professor professor, Marcos. Concluí, colega esse aqui que Marcos. o professor tinha. Concluí, sim. Foi bom ver Não, Francisco aí não é esse aí, também. não. É um que mostra a tendência da É, né? Esse aí não. temperatura máxima, temperatura mínima. Depois Não é da esse, sua não. fala aí, eu queria entender mais esse projeto Paulo Freire e Francisco, mas depois da sua fala. Depois. Pode ser depois da fala É esse aí, é esse aí. Você está notando aqui, ó, esse resinho aqui na temperatura máxima, esse resinho aqui. Deu, como é que se diz? 0,62, né? E o p-valor deu 0,00. O que isso quer dizer? É que há uma probabilidade de 0,000 de você errar, desses dados estarem errados, essa análise, né? Está errada. Não é isso, Boleira? Não me deixe mentir sozinho, não. Não, tá certo. A correlação não está tão alta, mas o valor está bem significativo. Aí, isso, viu, Boleira? Eu tenho dito para os meus alunos. Às vezes eles olham para o coeficiente de correlação ou coeficiente de determinação e o coeficiente está altíssimo. Eu disse, ó, dá uma olhadinha na probabilidade, né, no p-valor. Ou então, quando os coeficientes estão baixos, manda também dar uma olhadinha para ver se a análise ela é consistente. Mas aqui no caso da temperatura mínima, ela variou bastante, entendeu? Aí não deu uma tendência, né? Aí o p-valor, eu disse 27, né? Porque a minha visão não tá legal, não. Deu 0,21. Então, tem uma probabilidade desses dados vocês errarem, uma probabilidade de. Eu acho aqui, no caso dessa temperatura mínima, deve ter alguma coisa errada, né? Porque a temperatura mínima acompanha a máxima. Só se tiver uma peculiaridade aí, eu não entendi Pois bem é. essa queda na temperatura mínima. Porque as mudanças climáticas estão levando as mínimas para crescimento também, né? Elas estão crescendo, as temperaturas mínimas. As noites Aqui, estão ficando mais quentes. certo. Aqui, no caso. É interessante isso aí, porque é muito raro você ver a temperatura máxima subir e as mínimas aí elas estão descendo. Eu realmente desconheço assim, esse fenômeno. Professor, eu posso até ajudar com essa questão. É justamente pelo que o professor estava falando. A gente tem uma grande influência do microclima da região devido à Floresta Nacional do Araripe, em que durante o dia a gente tem essas temperaturas máximas e à noite a gente sofre uma grande influência de umidade vinda da Floresta Nacional do Araripe. E aí Aqui é corre esse relativamente muito fenômeno, frio. né? Principalmente nesse período agora. Esse fenômeno já aí já dá um paper, viu, gente? Esse artigo, já dá um artigo aqui, porque é incomum demais, né, esse fato aí. Então, essa floresta aí é um bálsamo para vocês É, aí à noite. Professor, vale a pena visitar lá. Lá, essa chapada,
ela virada para o leste, vamos dizer assim, ela tem uma mata semi-úmida. Já adentrando para dentro da Chapada, a gente vai ter um cerrado e mais posterior a gente vai ter um carrasco e mais posterior uma transição para a Caatinga. A gente tem na frente da Chapada o oposto do que é o final dela virada para o Piauí e o Pernambuco. É completamente seco, à vista da frente do leste, que é completamente rico em florestas e nascentes. Uns dados que falhamos também é colocar, por exemplo, a média de altitude aqui da Chapada. Nós estamos a quase 1.000 metros em relação ao mar, viu, professor? A Chapada ela é relativamente alta. E, consequentemente, por exemplo, aqui nos estudos geológicos, vamos entender que... Estão ouvindo, né? Tá ok? Vamos entender, por exemplo, algumas vegetações aqui, elas que ocorrem, um tipo de vegetação aqui, ela está presente lá no litoral. Eu fui participar de um evento lá na praia de Acraça e fiquei admirado. Por exemplo, aqui tem uma fruta típica que nós não consumimos aqui, chamada murici. E, por incrível que pareça, os agricultores da reserva extrativista de Beberibe, na região lá, litorânea lá, que eles têm uma reserva extrativista, e eles usam o murici como um suco, e é um suco excelente lá na reserva. Eles trabalham com turismo rural, né, que é essa temática da Joseildo, e isso me chamou muita atenção, porque quando criança a gente comia os carocinhos de murici, mas para você, a mesma vegetação aqui de cima da Chapada, ela está presente lá no Beberibe, e lá, né, com as frutas que se utiliza de uma forma encantadora. Seria isso. Olha, coloca o início aí, por gentileza. Eu quero fazer uma pergunta. Você está utilizando o Prezi, o Prezi? Prezi? É o Prezi. O senhor quer qual parte, professor? Não, o título. Ah, sim, o título. Chega já. É porque... Pronto. Ele tem que passear, né? É. Olha, antes de mais nada, parabéns, né? Eu já tinha até Obrigado. comentado, assim, vocês foram muito preciosistas, né? No caráter, né? De cálculo, tudo. Eu gostei bastante. Porém, a apresentação em si, né? A apresentação, os slides, os textos ficaram muito longos, né? Porque tem que ser tópicos, né? Inclusive para não cansar o povo, tudo e tal, né? Mas eu vi assim pela dinâmica da apresentação, você tinha conhecimento do assunto, do que fez, né? Mas pecou um pouco, né? Porque colocou deixa, praticamente acho que o trabalho todo está aí, né? Claro que uma parte de discussão não tem, mas a introdução tinha 2 slides enormes, né? Assim, com muita informação. Não precisa, não. Só jogar isso para a apresentação, né? Só jogar 3 tópicos em cada... 4 tópicos em um slide só, você já fechava a apresentação. Ou a introdução, desculpa. Pois então, discutiu a variação da temperatura, precipitação pluviométrica e suas influências nas mudanças climáticas no município do Crato, né? Chama do Crato. Pois bem, eu creio, né, que na realidade você você discutiu com muita propriedade, mas não houve essa ênfase na influência dessa variação. Não houve, eu não estou dizendo, assim, uma ênfase, né? Você mostrou tal, aquele negócio todo, tudo.
e teria que fazer, assim, com muito mais propriedade essa subdivisão e comparar essas duas, né? O que aconteceria, né? Nessa variação de temperatura. Hoje tem essa máxima, com uma ampliação acho que é 54, né? A tendência, o intercepto, como é que se diz? A inclinação da reta, e colocaria com os dados do projeto também jogaria lá no CliMap, né? Jogava e projetava da mesma forma que projetou, né? Você entendeu? Para a gente ver essa variação dessa temperatura e da precipitação e como ela está prosseguindo, entendeu? Eu acho que faltou um pouco, né? Porque aí responderia de forma objetiva ao seu título, ok? Acho que você pegou os dados do projeto e só calculou o índice padronizado de precipitação que dá os índices de seca, né? Passa aí para o objetivo, porque, na realidade, a análise de um trabalho é dar uma olhadinha na introdução, se foi apresentado mesmo, né, dentro dos moldes, e se o objetivo, e se a conclusão alcançou o objetivo. Qual é o seu objetivo? Foi avaliar a variação da temperatura, tal, utilizando o índice o índice padronizado. Eu vou fazer uma pergunta, acho que você já tem a resposta certa dessa pergunta. Ok? Mas vamos lá. Se você não responder, como é que você diz? O Francisco vai responder. O que é avaliar? Eu já falei isso em outra aula. Seja objetivo. Não? O que é avaliar? Avaliar numa visão de comparar. Seria vamos dizer, praticamente sinônimos. Quando você avalia, você compara, né? Então, a ideia é essa comparação. Eu vou... tem essa lógica, mas não é... Avaliar é o quê? Dar um valor. Claro, um valor comparativo. Certo. Entendeu? Mas dá um valor. Ok? Então, você deu um valor, você fez uma avaliação, aí eu já vou com boleira, viu? Quando não se viu nada quantitativo na conclusão. Por quê? Você não disse que ia avaliar? Você não disse que ia dar um valor nessa variação? Utilizando... E ainda, viu, Cícero? E ainda utilizando o índice que dá um valor. O SPI, ou SPI, ou como queiram, né? Ele dá diversos valores que indicam a intensidade da seca. Você está entendendo? Então, o seu objetivo foi esse, e se você der uma olhadinha nas suas conclusões, não chegou a amarrar, né? Amarrar a conclusão com um objetivo em si. Você entendeu? A sua conclusão, olha, essa aqui não, essa aí nem chegou, a anterior. Não, tá vendo? Isso, para mim, isso são considerações. O que foi, você falou, eu repito, falou com muita propriedade, fez uma discussão boa, mas cadê a conclusão disso tudo de acordo com o que você objetivou, o que você tentou alcançar? A conclusão não te respondeu isso.
No entanto, isso que tem aqui nessas conclusões são considerações a partir do que você concluiu, né? Eu não sei se você entendeu. Cícero, tá desabilitado o seu microfone. Certo, Ok. pronto, professor. De fato, eu percebo, né, que o senhor sempre realmente bate nessa tecla a questão de número, né? Se é a atribuição de valor, mas de uma forma, acho que nós, que somos mais da humana, nós temos essa tendência a valorizar mais as expressões. De, se de uma forma ou de outra lá não tem nenhum número, mas que eu concluo que esses números que eu faço a discussão lá, ele acarreta exatamente no aumento da temperatura, né, a partir das atividades antrópicas, né, desenvolvida e a falta, e eu concluo dizendo, né, da preservação, a necessidade de ações de alternativa que resolva principalmente as questões quando que a causa causório, né, do aquecimento, das mudanças climáticas, elas são antrópicas. Aí, nesse sentido, é porque não teve números a partir, lógico, que tinha que estar mais relacionado, como eu cito lá o SPI, eu tinha que colocar alguma coisa do SPI, foi falho, de fato. Mas eu tento, com o Evanildo, colocar exatamente a ideia de que os fatores humanos, eles estão acima dessa problemática que a gente faz lá na discussão. Não, eu sei, acho que você entendeu. Você jogou um objetivo, as suas conclusões, porque se vocês forem, acho que vocês vão pegar essa disciplina, que é a parte metodológica e tal, né? Conclusão é para concluir, não é mais para discutir nada, não. Entendeu? Agora, quando é considerações finais, né? Aí você pode ampliar a discussão. Mas conclusão, olha, o meu objetivo é esse, eu utilizei essa metodologia, discuti exaustivamente e concluo isso. Pronto, a conclusão é para dizer se foi bom, se foi ruim, se foi alto, se foi baixo, entendeu? Se sofreu incremento, se sofreu decréscimo. A conclusão é essa. Eu não sei quem vai ser a professora, não, ou o professor, mas vocês, e talvez você até tenham visto isso no mestrado, né? E para alguns cursos na graduação, assim, metodologia do trabalho científico, que é uma conclusão. Eu não estou questionando que está errado o que você colocou aí, mas não está no local que deveria estar, né? As suas considerações são, vamos dizer, são bem consistentes, robustas, interessantes, mas ela não dá para ser trabalhada como conclusão, o que foi colocado aí. Outra coisa, também na outra aula a gente discutiu esse negócio de quantitativo e tal, mas que, por exemplo, você enfatizou a questão do SPI, mas não precisava botar os valores que foram abaixo de zero, não precisava. Mas dizer que existe uma referência avaliativa dessa variação de temperatura e precipitação que culminou com uma classificação de uma seca intensa, uma seca moderada, uma seca, vamos dizer, incipiente, isso tem que ser colocado, viu? Entendeu? Por quê? Porque você colocou aquilo lá no objetivo. É nesse aspecto. Eu estou dizendo que o que você explanou aí nas conclusões está errado, mas está fora do local. Entendeu? Fora do local. E eu entendi que da sua explicação pós-discussão, mas a conclusão é para concluir, acabou e a amizade é a mesma. Eu não sei se você compreendeu, né? Mas, enfim, vamos para o outro. Reitero, né, que eu não li, eu não tive acesso, mas pelo que você colocou, o trabalho está bem, assim, consistente, viu?
Ok, Cícero? Professor Marcos. Professor, eita, Eu acho que é Francier que vai falar. é Francier, mas tem outra pessoa, é o Tiago também. Pode falar primeiro, tá. Francier. Pronto. Professor, as opiniões dos professores para a melhoria dos trabalhos, por exemplo, o nosso vai receber a informação dos SAPs, que são os sistemas agroflorestais com influência no turismo rural, né? Seria um desses pontos, ainda mais lá para a região do Cariri cearense. Sabemos que hoje é para entregar esse artigo, né, escrito. Como é que vai ficar essa questão das correções para essas sugestões e melhorias? Bom, é o seguinte, sabemos que assim, se formos encontrar uma lógica de entrega, né, antes, né, uma lógica não, quando eu digo que é lógica, não, vocês podem achar que é ilógico, mas de planejamento de entrega, entendeu? Aí deveria ter sido entregue antes. Aí a gente corrigiria nessa pegada. Por exemplo, quando nós tratamos anteriormente, porque antes de vocês só tivemos 3 semestres, né? Eu dei aula em 2. E sempre pedi trabalhos, né? Ok? Aí teve um semestre que uma estudante, eu não vou citar o nome, né? Foi uma estudante, ela inclusive ela entregou até para a professora Gertrude, né? Não me encontrou, entregou a professora Gertrude. A professora Gertrude disse, o que é que eu faço com isso? Aí a gente teve que explicar para... Ela disse, não, dá uma olhadinha para ver se dá para melhorar, né? Aquele negócio todo. Aí a gente teve que explicar para a estudante, não, a gente... você vai trabalhar com essa temática, você vai desenvolver, né, a introdução, como naquele modelo da sociedade lá americana, que a sociedade brasileira, né, quando eu falo de sociedade brasileira aderiu e que a maioria dos periódicos internacionais aderiram, né, que é introdução, junto com o objetivo, material e método, resultado de discussão pode ser desmembrado ou não, e conclusão e referência. É essa aí, né? Então, ela desenvolveu e ela queria mandar, a gente dar uma olhadinha e mandar para ela e devolver, dar uma olhadinha, mandar e devolver, aí fica esse bate-bola, sabe? Aí eu disse, não, essa é a função, quando a gente for mandar para a revista mesmo. Existe vamos dizer, o objetivo didático, né, do trabalho em si, esse objetivo didático, e existe um outro objetivo, né, que é o de formatarmos o trabalho para mandar para a revista, ou para um evento, ou assim seja, né? Entenderam? Então, para o objetivo didático, esse trabalho ele deveria ter sido entregue antes. Aí foi que discutimos, diz, olha, daria para entregar hoje, no caso hoje, né? Dia 12, sem problema. Entendeu? Essa avaliação seria feita da mesma forma. Entendeu? Olha, a conclusão é assim, a orientação. O Tiago está bucólico hoje. Antigamente, eu não sei se esse termo existe, essa bucolidade, né? Era efetiva, era natural, agora está artificial, né? Eu não sei, ô Francier, eu não sei se eu te respondi. Professor, eu vou fazer uma síntese do que o professor me respondeu. Entrega hoje, se for passivo de publicação, faz-se a correção. É assim? Não. Observe bem. Vai ser passivo de publicação ou para evento ou para, né, para periódico. O que está pegando aqui, o que você colocou, é fazer vamos dizer, essas considerações para a entrega, não é isso?
Isso, Aí eu disse, olha, seria pegando a sugestão do professor Boleira, que achava interessante ter o SAF dentro do trabalho citado em si, e debater um pouco sobre o que é esse SAF e a influência dele sobre o turismo rural, pegando essa questão da mudança climática, qual seria a influência desse SAF o que sofreria esse SAF com a mudança climática, para a gente poder fazer uma melhoria. Aí, aí minha pergunta faz essas orientações, e aí sim a gente vai precisar de um tempinho para fazer uma melhoria, ou entrega do jeito que estava, né, antes. não, como é que se diz? Já deveria ter entregue, né? Isso. Nesse ponto que eu quero chegar. Mas vamos esperar o Marcos apresentar e a gente discute isso depois, viu? Ok. Porque se a gente for começar a discutir, já são 16 horas, entendeu? Tranquilo. Professor, deixa eu fazer uma Tiago, pergunta. vamos falar. A aula hoje vai até que horas? Até 5, é? Não, É 16. Ou é 18? não é 18, não, acho que é 17 alguma coisa, peraí. Eu estou só perguntando porque, assim, se ainda der tempo, eu queria tirar 2 dúvidas ainda hoje, se possível, né? Dentro do que a gente construiu durante essa grade curricular. Uma dúvida é sobre o Marquesim e a outra dúvida é sobre os cenários climáticos. Mas eu não queria interromper aí a sequência de apresentações dos colegas. Prefiro deixar mais para frente, tá bom? Tá ok, sem problema. Valeu. Marco, pode compartilhar. Boa tarde. Estou compartilhando a tela aqui. Vou fragmentar a nossa aula. Os dois são Marcos. Marcos Cerqueira e Marcos Vitor. Fragmentar aqui o vídeo da gente, viu, pessoal? Ok. Parar.